adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Então, bem-vindos todos na nossa mais uma live, né? O nosso assunto de hoje é manejo integrado de pragas. Para quem não conhece ainda, acho que todo mundo já conhece, mas meu nome é Priscila. Eu faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e junto com o Júnior, a gente vai estar conduzindo aí hoje a nossa live. Eu sou Everaldo Júnior, né? Sou técnico agropecuário, a maioria de vocês já sabe, né? E como você falou, nossa videoaula de hoje vai ser sobre micro, um tema bastante importante, que é o manejo integrado de pragas, e vai auxiliar vocês aí a estar passando para os agricultores de forma correta, né? De estar aí conduzindo na lavoura o manejo contra essas pragas, né? De forma correta. Exatamente. É isso, tudo bom? Saudades de todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Como vocês já sabem, eu me chamo Gelli. E essa é mais uma das nossas lives que a gente vai estar oportunizando aqui para vocês, ouvir áudio, tirar dúvidas. Vai ser conduzido. Boa tarde. Vou aproveitar esse momento para me desculpar com a Isabela, né? Pelo constrangimento, peço desculpa em nome da equipe de ATE. A gente já fez aí os cortes necessários e agradeço a compreensão de todos vocês. Vamos lá, né? Falta Netinho, que vai se apresentar, que está aqui do meu lado. Eu vou me afastar por causa do nosso limite aí de distanciamento. Boa tarde, galera. Eu sou Neto, eu sou estagiário aqui do projeto. Eu vou compartilhar com vocês, então, alguns slides para contextualizar, né, o nosso assunto. Eu vou tentar ser bem breve, né, e rápida, para que dê tempo da gente depois dialogar sobre o assunto, né, e escutar vocês, né, nas principais aí desafios e dificuldades em relação a esse manejo da agricultura, que a gente sabe que no cotidiano, cada dia é uma coisa diferente. Então, eu vou iniciar aqui. Agora apareceu? Agora apareceu. Pronto. Então, o nosso assunto da live de hoje é esse que vocês... Abriu. Manejo integrado de pragas, né? Eu gosto de trazer uma definição para a gente contextualizar, né? O manejo integrado de praga, ele é considerado o conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, e essas medidas são aplicadas quando a densidade populacional atinge o nível de controle. Então, o que significa isso, né? Para a gente não sair do nosso contexto, a gente tem que entender que dentro daquilo que é o controle de pragas, a gente não visa eliminar praga nenhuma, né? A gente tem aqui um nível de equilíbrio necessário, né? Que a gente chama que é o nível do equilíbrio econômico, que é considerado aí o fator relevante para a gente estar tomando a decisão aí, né? De qual medida necessária utilizar para controlar essa praga. Eu só vou voltar aqui para silenciar o microfone. Vocês estão me escutando? Que apareceu o microfone de alguém. Então, assim, quando essa população de inseto torna prejudicial economicamente para aquele plantio, né, dentro daquilo que a gente espera, que é um nível de equilíbrio, a gente vai tomar decisões, né, medidas para otimizar esse controle. Então, seriam o controle desses ácaros, insetos, doenças e plantas. Ô, Júnior, acho que é o microfone aí do Mãe Terra que tá ligado, tá dando um eco aqui para mim. Então, assim, eu gostei dessa colocação aí, que é em relação a não perder nos termos técnicos, né? Que é o que significa dano econômico, nível de dano econômico, qual que é o nível de controle e qual que é o nível de equilíbrio. Então, dano econômico é quando aquela quantidade, né? A quantidade mínima de injúria, que é aquilo que prejudicou a sua plantação, o seu plantio, justifica
uma aplicação de determinada tática, por exemplo, a utilização de produtos químicos, que é uma tomada de decisão mais grave que a gente fala, né? Aquilo já atingiu uma quantidade mínima de prejuízo, né, de injúrias, e o nível do dano econômico justifica que a gente use essa ferramenta, né? Então, esse vai ser o nível do dano econômico que a gente vai usar como base para a nossa tomada de decisão, no nosso manejo de pragas. Então, existe o nível de controle, que é o quê? A quantidade daquele inseto, praga ou doença que atinge um nível de desequilíbrio que vai atacar, né, o nosso prejuízo na nossa lavoura. Então, a densidade é o quê? Quanto de inseto, quanto de doença está infestado aquele plantio? São todas as plantas? É só uma parte da planta? É só a raiz? É só a folha? Qual a parte daquela folha que está danificada? Então, esses são os tipos de fatores que a gente vai estar utilizando para analisar, né, na nossa tomada de decisão em relação a quais são, o que é, né, praga e o que é doença. Isso é o manejo integrado, né, o conjunto de todas essas ações. Então, ele tem sido muito utilizado, né, e é muito eficaz nesse combate a ameaças e doenças fitossanitárias, porque ele promove essa promoção da sustentabilidade de produção agrícola. O que significa? Você produzir sem ter prejuízo e, ao mesmo tempo, estar em equilíbrio aí com as condicionantes ambientais, com a natureza, o meio ambiente sadio, equilibrado e contendo, né, esse desequilíbrio de micro-organismos, de doenças e outras pragas. Então, quando bem empregado, esse procedimento ele diminui consideravelmente o uso de agrotóxicos, defensivos químicos. Então, ele contribui para uma melhor produção agrícola e uma produção mais sustentável. De que maneira? Porque tomando a decisão correta e utilizando de maneira adequada, você diminui a quantidade da utilização desses agrotóxicos, né? Porque você vai utilizar só no momento adequado, quando necessário. É para isso que serve o manejo integrado. Aí tem um gráfico que explica um pouquinho como que é essa relação da densidade, né? O quanto de insetos precisa aumentar para chegar a um nível de dano, né, que precise de intervenções mais drásticas. Então, cada uma delas vão ser avaliadas. Se, por exemplo, só uma poda resolver um problema fitossanitário, não tem necessidade de fazer uma poda e uma aplicação de um fungicida. Agora, se for necessário os dois, né, no caso a densidade populacional de um fungo estiver muito alta, nós usaremos os dois, né, uma poda mais a intervenção com algum outro produto. O manejo, ele serve para essa tomada de decisão correta. Então, aí a gente tem um exemplo de algumas que são as interações de diferentes ferramentas no controle integrado. Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando agentes biológicos, né, que são predadores, parasitas e outras bactérias que vão fazer um equilíbrio natural dentro do nosso plantio. Variedades de plantas resistentes, que a gente já sabe, principalmente é muito difundido cultivares que são híbridos, né, de laranja, de citros, do próprio cacau, resistentes a algumas plantas que são corriqueiras. O manejo cultural, o manejo integrado de pragas prevê o manejo cultural, que significa o quê? Aqueles hábitos de, por exemplo, plantar plantas associadas para evitar ataque de outros predadores. Então, por exemplo, tem um consórcio que é do manejo cultural muito utilizado, que é o feijão e o milho, porque você utilizando o feijão associado com o milho, ele não estando rasteiro, já evita o ataque de algumas doenças de folha do feijão, por exemplo. Então, isso é um manejo cultural muito utilizado. Então, também faz parte do manejo integral inserir outras formas, né, de controle. Tem aí os feromônios que podem ser utilizados, tanto aqueles adquiridos no mercado, como também feromônios naturais, feitos com macerados de próprios insetos, que são utilizados para afastar outras pragas, ou mesmo para gerar conflito ali de território e evitar que aqueles insetos se aproximem.
Plantas iscas, que significa também plantas repelentes, como também a gente pode usar plantas iscas, né, para atrair aquelas pragas para elas e evitar que eles ataquem a nossa cultura principal, chegando ao nível de dano econômico para o nosso plantio, né, que no caso ali é a nossa cultura comercial. E também, né, que está aí no último caso, que é os produtos químicos, que também estão inseridos aí como ferramenta de controle de pragas e doenças, mas que são indicados como uma medida somente em necessidade extrema, realmente, né? Que precisa ser avaliados todos os fatores que envolvem aquele ataque de praga, inclusive para ver se o agricultor não está tendo um prejuízo ao utilizar aqueles produtos. Porque se o ataque da praga não chega ao nível de dano econômico e ele investe dinheiro num produto químico no agrotóxico, ele está aumentando o custo. E aquilo é um prejuízo dentro da lavoura dele. Então, o manejo integrado de pragas, ele envolve o conjunto de todas essas ferramentas de uma maneira planejada e harmoniosa para que o agricultor tenha um maior sucesso e uma otimização no plantio dele. Então, aí, como um exemplo de predadores, né, que a gente pode estar utilizando organismos que matam aquelas presas que a gente tem atacando o nosso plantio, parasitóides que geralmente são hospedeiros que desenvolvem no interior da planta. Por exemplo, tem muitos parasitóides de raiz de bananeira, e a gente pode estar utilizando outros que vão controlar essas doenças do solo, assim como entopatógenos, né, que são doenças associadas aí aos insetos. Então, é bom lembrar que o objetivo do manejo integrado, ele não é eliminar praga, mas sim reduzir a população para abaixo do nível de controle, né? Que é aquilo que não vai ter um prejuízo na nossa lavoura, aquilo que está equilibrado ecologicamente, que é o certo. Então, essa frase aí do engenheiro agrônomo Francisco traduz muito bem aquilo que é o manejo integrado numa tomada de decisão na agricultura. Então, é importante porque ele controla as pragas da lavoura, mantém a biodiversidade do agrossistema, preserva esses inimigos naturais, né? Que são os que vão fazer o equilíbrio ecológico sem precisar de intervenção. Um exemplo clássico é o pulgão com a joaninha, né? Que a gente sabe aí que a joaninha é responsável por boa parte desse controle de pulgões em muitos plantios. Então, ele otimiza a utilização de inseticidas. O que significa isso? Você vai usar só a quantidade necessária e aquilo que traz um benefício tanto econômico quanto sustentável, né, para o seu plantio. Então, ele preserva a biotecnologia no campo, que é você utilizar técnicas avançadas e múltiplos fatores para essa tomada de decisão, assim reduzindo a sua perda, aumentando o lucro dentro da sua lavoura. E também aumentando a produtividade, né? Porque se a gente controla de uma maneira correta, né, o ataque das pragas e das doenças, a gente vai estar fazendo aí uma melhor otimização do nosso espaço, aumentando a nossa produtividade e, assim, o nosso sucesso na lavoura. Aqui, travou. Então, podemos pensar no manejo integrado de pragas como sendo a construção de uma casa. O alicerce são as decisões do que fazer, que é formado pelas condições do ambiente observado. Ou seja, você vai lá, vai ver como está, né? Do nível de controle das pragas, do monitoramento daquilo. Se você foi numa semana, estava pouco, aumentou bruscamente ou aquilo está aumentando um pouco e não precisa de uma atenção maior? Então, baseado nessas informações, e nessas informações que a gente chama que são taxonômicas, que são como a folha está apresentando aquelas informações, seja por ataque mesmo, né, que o animal comeu, a lagarta, a formiga, rasurou a folha, ou seja, por queimadura nas folhas, ou alguma outra coisa, a gente vai estar utilizando esses conjuntos de informações como pilares para o nosso manejo integrado, e utilizar esses diferentes tipos no controle, seja no controle cultural, controle biológico, comportamental, genético, varietal ou químico. Então, a gente vai estar utilizando todas aquelas coisas, né, de organismos que são predadores naturais, controle cultural através de manejo adequado, utilização de espécie resistente, utilização de
controle genético através da replicação, por exemplo, de sementes crioulas mais resistentes e espécies adaptadas locais, e também o controle químico quando necessário, porque se tiver um dano econômico maior, né, do que aquilo que é um prejudicial que justifica a utilização, a gente está aí recomendando a intervenção com os agrotóxicos. Então, o manejo integrado, ele envolve todos esses pilares, né, que são essas técnicas de manejo que eu acabei de falar, como as condições de tomada de decisão para um melhor resultado daquilo que a gente tem na nossa lavoura. Então, o diagnóstico correto dentro desse manejo é muito importante para que o agricultor não tenha prejuízo. Por quê? Porque evitando a utilização desnecessária de produtos químicos, ele diminui esse custo, então, consequentemente, ele vai ter um maior lucro lá no final. É muito importante ele saber o momento correto e o diagnóstico correto também. Por exemplo, alguns fatores que são relevantes nessa tomada de decisão qual a produtividade esperada, né? Qual o lucro esperado daquela lavoura. Às vezes o agricultor que não tem uma boa gestão, que não anota, ele já fez repetidos plantios daquela lavoura sem saber exatamente qual lucro aquela lavoura está dando. Então, aqui no final, você tem umas considerações em relação ao uso, né, desse controle de pragas e doenças, que é o uso dos agrotóxicos, que muitas vezes, quando a gente fala manejo integrado de praga, as pessoas focam diretamente, né, na utilização de produtos. A gente vê que não é, que existe um conjunto de fatores, mas acho importante a gente enfatizar que, além de todos esses fatores que a gente vai estar observando, né, para poder entrar nessa questão da utilização do agrotóxico, eu só estou recebendo aqui, tem gente entrando na live. A gente tem outros fatores que precisam ser observados antes da utilização desses produtos, né? Que são os limites respeitados, né, pela normativa. A gente tem que saber que a Anvisa é responsável, né, por monitorar a quantidade desses agroquímicos que são permitidos nos alimentos. E é muito importante que o agricultor, a decisão de utilizar e saber corretamente quando utilizar, como utilizar, é a forma correta, respeitando também o tempo de carência desses produtos, né? Que é o quê? Aquele tempo, respeitando a utilização de EPI também, né? Que a gente não pode desconsiderar, porque peraí que apareceu duas dessa utilização. Então, além desse manejo, a gente vai ter que dar atentando a todos esses fatores, como também o tempo de aplicação, utilização de EPI, tempo de aplicação, tempo de carência. O que significa isso? Cada produto tem uma especificidade para o tempo que você pode bater, né, na sua lavoura, até o tempo que ele vai pela gôndola do mercado. Então, isso é o tempo de carência de utilização dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos. Então, é responsabilidade de cada agricultor que está utilizando respeitar todas essas normas. Então, o agricultor hoje, né, que se apropria das tecnologias e das ferramentas disponíveis para ele compreende a necessidade de uma agricultura que seja mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, mas também dentro da gestão que ele promove ali na lavoura dele. Então, aí são as normativas, né, para os limites máximos permitidos, tanto pela Anvisa quanto pelo MAPA. E é isso, usar agrotóxicos de maneira desordenada, só para ir lá e corrigir o problema? Não, não é assim. A gente não vai olhar lá uma formiga andando de um desequilíbrio de um dia para o outro e vai de uma hora. Então, assim, vamos entender qual que é o desequilíbrio, como que está funcionando aquele manejo ali de pragas, para que a gente possa, então, tomar melhores decisões nessa hora do manejo. É exatamente isso que eu penso. Eu não consegui visualizar vocês aqui, porque eu não quis parar a apresentação,
Você já conheceu esse termo, né? Manejo integrado de pragas? Sabe, quando se fala de manejo integrado de pragas, não é só falar de agrotóxicos, né? Mas como se trouxe os agrotóxicos. E eu acho bom porque as pessoas usam, os agricultores usam mesmo e não vão parar de usar. Não assim, de uma hora para outra. Mas falar de agrotóxicos é tão polêmico de, sei lá, reforma agrária. E eu lembro de você falando aí que as pessoas quando vão usar, tem que usar EPI e tem que ir aquela quantidade de usar e tudo. E seria até bom se as pessoas seguissem assim, mas tem uma professora que estuda a relação entre agrotóxicos e saúde e ela diz que não existe uma quantidade segura de agrotóxicos. Pode ser uma gota, não existe. Agrotóxico nunca é seguro, porque é veneno. E assim, eu sei que sou às vezes muito radical, mas o povo aqui já me conhece pela raiva que eu tenho de veneno. Exatamente, Isabela. Hoje, inclusive, a gente estava conversando, né, que eu quanto responsável da área, né, e você também da área de agrários, a gente tem uma formação técnica que nos obriga a repassar informações necessárias. E é um pouco do que eu penso hoje sobre o agrotóxico, que o manejo integrado de pragas, ele precisa ser difundido no sentido que o agricultor precisa se informar, que a decisão de querer usar o inadequado tem que vir dele, mas ele tem que saber o que ele está usando. Inclusive, a gente gravou uma videoaula falando sobre agrotóxico em relação àquele nível de toxidez, já que você entrou no assunto, né? Quando o agricultor vê aquele vermelho, verde, azul, amarelo, a impressão que se dá é que o último não é tóxico, né? E, na verdade, todos são tóxicos. O nível de periculosidade são de substâncias tóxicas. E é exatamente isso que a gente tenta passar. E a tomada de decisão baseada no manejo integrado, ela deixa a oportunidade do agricultor entender que ele está tendo um prejuízo econômico. E, às vezes, a gente não pode deixar de esquecer, né, que quando pesa no bolso, às vezes a pessoa leva mais a sério, o agricultor vê, né, ele vê no bolso, ele fala, eu estou usando uma coisa que além de me fazer mal para minha saúde, fazer mal para a saúde da minha família, muitas vezes ele usa ali, mas ele mesmo não come daquele alimento que ele está usando. A agricultura familiar tem isso, né, que a gente sabe que os grandes convencionais é tudo mecanizado, então o contato direto do agricultor com o agrotóxico é muito menor, dentro das produções de grande escala, né? Mas na agricultura familiar, o contato direto da família com aquele produto é muito maior. E às vezes, na hora do consumo, a família não quer comer. Então, é um sinal de desinformação, porque ele não sabe que aquele contato, né, do ato ali de bater, e principalmente daquilo que não é o alimentício, né? Por exemplo, aí os herbicidas que foram desenvolvidos para os plantios transgênicos, né, que seria, por exemplo, o Roundup, que eram utilizados nos grandes plantios, porque eles podiam bater na área inteira e não matavam, né, a sua linha principal. E hoje em dia, muitos agricultores familiares usam eles em áreas que são do seu cultivo principal. Então, é uma contralinha de decisão. Você está gastando dinheiro para matar o seu solo da cultura principal, né? Então, essa informação é necessária, mas nesse sentido. Então, ele entender que a solução não é ir lá e jogar o veneno. Tem muitas outras coisas envolvidas até chegar naquele veneno. Então, pessoal, quando a gente resolveu fazer essa live de início, que é manejo integrado de pragas, é porque é para mostrar ao agricultor que, às vezes, quando ele for, né, combater, não precisa só, por exemplo, ver um plantio de alface. Um pé de alface tem uma largata comendo. Ele já vai lá pegar o agrotóxico para matar essa largata. Tem um manejo... Quando a gente fala de MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, é para mostrar ao agricultor que, às vezes, não é preciso só o químico, né? Por exemplo, tem um plantio de alface, aí uma largata comeu, aí o produtor já vai, não, tá cheio de praga aqui, vou passar o agrotóxico. Não, né? O MIP tem um alicercezinho, né, que o Priscila acabou de falar aí, que é umas etapas até chegar ao agrotóxico, né, que é o controle cultural, controle biológico, né, uma série de controle
que o agricultor pode estar fazendo, né, pode estar minimizando, né, essas pragas, para não estar usando químico, que às vezes, além de ser prejudicial à saúde, né, você vai gastar aí um dinheiro que nem precisaria, né? Então, por isso o MIP, né? Por isso a gente tem que aprender a fazer esse manejo integrado de pragas, né? Mostrar ao agricultor que é possível combater a praga sem o uso de agrotóxicos, né? Que é um mal danado aí à saúde humana. É exatamente isso que Júnior falou, né? A importância da informação para que ele não use de uma maneira desnecessária. Apesar de que hoje a gente já sabe que o agricultor que é uma conversão agroecológica, né, e está participando aí do processo da transição orgânica, ele tem o mesmo sucesso obtido do agricultor convencional. Os custos de produção não são superiores, conforme as pessoas falam, né? Agora, ele tem que se adequar à forma de produção, né? Desde o insumo, a escala de semente e tudo. E a produtividade equipara e supera em diversos casos. Oi. Oi, pode falar, Yane. Nós estamos, essa semana, estamos estudando sobre isso lá no concurso Tonatec, agricultor familiar, né? E chegamos nessa parte agora, né? Manejo de pragas. E eles estão trabalhando muito em cima do medo, que é o certo, né? Muito em cima do medo, através de vídeos e testemunhos, né? Pessoas mostrando as consequências, né, para os agrotóxicos, a parte neurológica, a parte gestacional, né, para a vida inteira, desde a gestação até grandes consequências, né? E até o próprio agricultor falando que esse período tem um período que se deve parar, né? Mas muitos não sabem nem como parar, né? Porque tem antes da colheita, tem a fase que deve parar de bater o agrotóxico para poder colher. E tem muitos que nem assim param, né? Aí você colhe o alimento contaminado, né? Envenenado, passa adiante, aí vai contaminando a geração, que vira uma geração cancerígena, né? Onde o câncer toma conta e sem saber o porquê. Achando que está se alimentando bem, né? Sendo que hoje você pode ver que a maioria dos agrotóxicos são mais na parte que as pessoas acham que está sendo bem alimentada, que são as verduras e legumes. Exatamente. Né? Esses que estão sendo bem alimentados. E aí, através desses vídeos, eles estão causando um bom impacto, né? na população, nos agricultores, e mostrando que pode ter outros meios, né? de trabalhar, de cultivar, colher, sem uns danos maiores, né? Tanto na saúde como no bolso. Eu acho que a solução é essa aí. Infelizmente, às vezes as pessoas não enxergam o problema, né? E quando você estampa lá, aí vai sensibilizar. Aos pouquinhos, eu acho que esse é o caminho, né? A sensibilização dos agricultores, dos produtores e das pessoas que estão consumindo, porque o mercado também regula, né? As novas técnicas, a gente sabe que tudo é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante, e principalmente as pessoas se apostarem dessa preocupação que você fala aí, desse medo, porque aí ele vai se sensibilizar a usar um EPI, vai começando a repensar aquele uso, da próximo ano ele não vai querer usar mais, ele já vai ver o vizinho fazendo um agroecológico e já vai querer fazer igual, e aos pouquinhos essa transição vai acontecendo. É o que esperamos, né? Mas é isso. Aí na comunidade de vocês, o pessoal, eles usam agrotóxico de forma desordenada, né? O pessoal do café também. Como é que é a utilização de defensivos agrícolos aí? Elisanta aí. Elisanta, se você quiser concluir a sua fala, que foi cortada na metade. Mas eu só vou falar no meio aqui, é aquilo que ele já falou, né, sobre o cuidado na hora de aplicar, né, que quem dera tivesse essa consciência. E uma outra coisa que eu acho que acontece também é o fato de que essa decisão, né, de aplicar ou não, fica na mão do agricultor. E pressupõe que ele teve um auxílio técnico na hora de decidir. Então, ele já observou, já fez essa análise do manejo integrado. Então, ele decidiu
essa necessidade de usar o agrotóxico. E aí, quando ele chega lá na gôndola do mercado, né, na fazenda, na casa, né, agrícola que ele vai comprar, o vendedor ele só vai oferecer para ele aquele produto pensando, né, que aquela decisão já foi tomada de forma correta. Então, vai vir só a dose daquilo que ele vai usar. E, às vezes, até a quantidade não fica muito adequada, porque, às vezes, é superestimada ali no balcão da venda mesmo, né? Então, é isso que a Isabela falou, é muito importante. Às vezes, a gente luta, né, contra o uso, mas é importante a informação chegar no agricultor e a decisão ser dele. Que a gente sabe do nível, né, o quanto é prejudicial e o agricultor também precisa, né, se aferir dessas informações. Aí, Júnior também já voltou. Mas a gente vai fechar aqui, Elisan puder concluir. Eu vou ficar... Não, é isso. É isso, Priscila, que você falou. É porque, na verdade, a gente, além de usar, ainda usa mal usado, né? E aí prejudica bem mais. Mas, assim, eu falo assim, no caso da gente, no Café Conilon, para ser sincero, eu acho que você pensar em produzir café Conilon sem agrotóxico é um pouco difícil, entendeu? Talvez seria um desafio gigante aí para a gente. É igual hoje mesmo, a gente recebeu umas sementes de milho, e eu acho que foi até da mesma que Anderson recebeu lá em Guaratinga, que foi do Senar. Então, ela já é uma semente modificada, eu te dá para ela, é terrosa, com elas aqui no escritório. Então, tem que pensar, e aí fica um pouco difícil, né? Porque hoje parece que você está tão dentro desse mundo do agrotóxico, que para você sair dele é complicado. A gente sabe que dá para sair, mas é difícil. Sim. Eu convido vocês também a acompanharem as inovações tecnológicas da Embrapa, no quesito dos orgânicos mesmo. Eles têm muita coisa em relação ao café orgânico, as práticas agroecológicas do manejo do café. A gente vai até gravar mais material em relação a isso para vocês. E eu acho isso que você falou, assim, que é um desafio, eu já fico feliz porque representa que vocês se sentem desafiados, né, nessa mudança, porque acho que a maior preocupação é aquele agricultor estagnado, que sequer pensa em sair daquele veneno. Agora, quando o agricultor ele compreende, né, que aquilo é uma problemática, que é prejudicial tanto para ele quanto para a família, para a saúde, acho que ele já está, como diz, 3 passos à frente de começar uma transição agroecológica, porque ele já entendeu qual o papel daquilo. Agora basta ele aprender as técnicas de contornar aquela praga sem precisar do químico, porque ele já viu aí que existem muitas técnicas. Pri, posso fazer um comentário? Pode. Então, eu estava ouvindo vocês falando, acho que alguém falou, né, que às vezes esse agricultor mal lê, ali acho que foi o próprio Rizan que falou, né, mal lê sobre os produtos, né, sobre aquilo que ele usa mesmo. Então, assim, a gente precisa pensar nessa formação. O nosso agricultor, o agricultor do território aqui que a gente trabalha, né, o agricultor da Costa do Descobrimento, ele não teve uma formação para ser o agricultor. Ele aprendeu a partir das técnicas que foram passadas de uma geração para outra, de um vizinho para o outro, de um amigo para o outro, e aquilo acaba virando uma verdade. Então, assim, ele realmente não tem um conhecimento. Eu acho que essa é a coisa mais positiva que a nossa região tem, é exatamente isso. É que as experiências ainda são experiências muito novas. Então, assim, é mais fácil a gente tentar o processo de desconstrução, ou pelo menos um processo de conciliação. Áreas onde a gente possa praticar um sistema e praticar o outro, fazer comparativos. Eu acho que Isabela já até comentou sobre isso. Então, assim, a partir das técnicas que a gente vem oportunizando e que a gente vem discutindo, é oportunizar esse conhecimento para o agricultor. Esse eu acho que é o maior desafio, tanto do Instituto Mãe Terra, quanto dos ACRs. É entender que esse beneficiário, ele precisa acreditar naquilo que você faz. Então, assim, não dá para a gente simplesmente falar, a gente precisa oportunizar experiências
para que eles passem realmente a praticar tudo isso. Então, assim, colocar isso em prática vai depender muito do nosso discurso, sabe? Aquele discurso contínuo, aquela formação o tempo inteiro, é divulgar nos grupos de WhatsApp, é sempre estar comentando, é estimular, é sensibilizar. É um processo, eu sei que muitas vezes chato, um processo difícil, porque a gente faz esse processo também, mas é um processo necessário, porque muitos desses agricultores não tiveram oportunidade de uma capacitação, de um treinamento, e a gente tem oportunizado isso, e quando eu falo vocês enquanto ACRs, vocês que estão aí na ponta, vocês têm a oportunidade agora de melhorar em torno, a comunidade de vocês e todos que estão ali em torno, de trazer um beneficiamento realmente real, como a própria Anne colocou, pensar no futuro com saúde, sem doenças. Então, assim, se você realmente sensibiliza, a partir de uma visita, de um comentário, o seu agricultor, de que aquilo que ele está fazendo ali traz doença para a família dele, ninguém quer doença por perto. É a mesma coisa que a gente faz na SAM. No momento que você oportuniza para o seu agricultor, ele conhecer e entender que quando ele está comendo uma panca, ele não está comendo só um alimento, mas ele está comendo nutriente, ele está comendo saúde, fica muito mais fácil. Se a gente simplesmente falar que ele vai comer um matinho. Então, assim, é realmente a gente insistir e sensibilizar o nosso agricultor da importância desses discursos, da importância da gente trabalhar isso. Não é um processo rápido. Eu entendo que é um processo realmente bem lento e um processo muito difícil, mas você vai fazer um processo que ele não teve ainda, que é um processo de formação. Eu acho que o Bahia Produtiva, ela oportuniza isso. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é um processo necessário. Era só para pontuar. Não, exatamente, Géli, você falou tudo aí, né? Por isso que é importante a gente difundir as informações, né? Eu tenho um pouco dessa resistência que a Isabela falou, a gente está falando de agrotóxico, né? A gente está se informando eles sobre, né, as necessidades aí, quanto técnicas de plantio e quanto segurança, né, da saúde e tudo. Então, só voltar aqui, né? Isabela falou lá atrás, né? Que ela é, tipo assim, radical contra o agrotóxico. A gente também é muito radical, né? Só para pegar um gancho, né? Porque agrotóxico a gente também, se pudesse, não usava, né? Mas a gente tem que mostrar ao agricultor, né? Já que ele quer, se ele quer usar, né? Que ele use também, né? Com consciência, né? Usando as medidas aí cabíveis, né? Para não, tipo assim, dar problema depois no futuro para ele ou para os consumidores, né? Para os clientes dele, né? Dos produtos que ele vende. Então isso é importante, né? Levar o agricultor, mostrar para ele que se ele vai usar o agrotóxico, que use com consciência, né? Que leia a bula, né? Que use os EPIs, porque às vezes ele mesmo está se prejudicando, né? Batendo. A gente vê muito nas roças, né? O produtor ele vai bater o veneno, né? Não coloca nenhuma proteção, não coloca nenhuma máscara sequer, vai respirar aquilo e depois no futuro vem um câncer, né? Vem um problema de saúde aí e depois não sabe o que foi. Então tem que conscientizar o agricultor, né? Para ele se conscientizar na hora que for aplicar os agrotóxicos. E Netinho quer falar alguma coisa? Eu? Já tinha ouvido falar em manejo integrado de pragas na roça lá. Netinho podia contar também. Então é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a nossa ideia de hoje era isso, né? Levantar essas discussões e essas reflexões da importância, né, dessas informações. É o desafio, né? A superar que nós temos, né? O nosso desafio da agricultura. Exatamente.
Mas estamos aí, né? Cada vez aperfeiçoando mais as técnicas, na busca desse equilíbrio aí. Agricultura, meio ambiente, economia, pessoas. Então, vou me despedir de vocês, né? Por hoje. É sempre bom, né, ter esse retorno de vocês sobre os assuntos que a gente vai trazer para as nossas lives. Mesmo com o retorno das nossas atividades a campo, acredito que a gente ainda vai ter a continuidade da produção de algum material, né, de conteúdo digital, nesse sentido, né, da assistência técnica. Vou ler a pergunta de Isabela aqui para a gente. Ela perguntou sobre um tipo de grilo que fica debaixo da terra e que come as sementes e as plantas recém-germinadas, que alguns agricultores lá relataram e que ela gostaria de saber, né, se existe alguma técnica que não seja um veneno para lidar com isso. Eu vou responder, mas eu vou deixar a Júnior responder também, se ele quiser fazer alguma consideração. Para animais de solo, principalmente broca e grilo, eu já vi controle antes, né, do plantio, assim. Você pode utilizar rotação de cultura como controle biológico, como controle, né, medida de controle, porque você vai dar um pousinho tanto para o período dele, como que fala, procriar, quanto também você vai estar retirando os ovos dele, né, que muitas vezes ficam eclodidos ali dentro das raízes de algumas plantas. Então, quando você faz o plantio de alguma cultura antes, por exemplo, está infestado o solo agora. Antes de fazer o próximo ciclo, você vai estar utilizando plantas que são dessa rotação, né? Aí tem alguns tipos de batata, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem alguns rabanetes, batata doce, que eles são como se fosse isca, né? Que vai funcionar como uma espécie isca cortar aquele ciclo do besouro, né? E também o próprio controle de micro-organismos do solo, ele faz com que equilibre essa quantidade de ovos, né? O fotoassimilados, essas coisas. E que eu lembro agora é isso. Eu já vi mim para proliferação de besouro, né? Para controle. Mas, então, acho que é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente vai encerrar. Até a próxima. Tchau, pessoal.